fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Envolvidos na harmonia deste ambiente, revelemos nesta oração a nossa gratidão. Gratidão a Deus e a Jesus pela vida, por este dia que nos trouxe a oportunidade da renovação e que está se encerrando em júbilo por estarmos reunidos nesta casa abençoada. Gratidão pelos bons espíritos que sempre nos acompanham e que tanto nos auxiliam. Gratidão por tudo que temos e por tudo que somos. E agradecidos, te rogamos, Pai, a tua bênção. Nos ampare a esperança, nos estenda as tuas mãos generosas, para que possamos nelas segurar, sermos conduzidos e guiados pelo longo caminho de nossas vidas. Que as tuas bênçãos sejam harmonia aos nossos ouvidos, claridade aos nossos olhos, fazer em nossas mãos e impulso aos nossos pés. Pedimos ainda que a espiritualidade maior e amiga envolva a nossa irmã Edna Branco, que hoje fará a palestra, fazendo com que as suas palavras ressoem em nossos corações, nos trazendo luz e esclarecimento. E neste momento, oremos juntos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Gente, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu escolhi essa edição, o escritor é Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, porque ele fala a nossa língua atual. Então, a gente vai entender melhor. Então, o capítulo que eu vou ler é capítulo 18, e o item é o item 3, a porta estreita. Então, eu vou ler um pouquinho, para a gente poder estar depois conversando sobre o que eu vou ler, para a gente poder entender um pouco melhor. Então, ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos o que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a esta porta é estreito, e como há poucos que a encontram. Isso está em Marcos, capítulo 7, versículos 13 e 14. E ele vai dizendo assim: alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater à porta dizendo: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: comemos e bebemos na sua presença, recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá: não sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que cometeram atos de injustiça. Quando vierem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente, do Ocidente, do Sul e do Norte, e muito os que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso está em Lucas, capítulo 13,
versículos 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho é mal frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensinamento moral. Há muitos chamados e pouco os escolhidos. Esse é o estado da humanidade terrena. E a terra é um mundo de expiação, onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir, moral e intelectualmente, transformará a terra em um mundo de regeneração, e o caminho do bem será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido no seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de expiações, Deus estaria condenando voluntariamente à perdição a maior parte das suas criaturas. Suposição essa que não poderia ser admitida desde que se reconheça a Deus, que é todo justiça e todo bondade. A ideia de viver uma única existência faz o homem estar sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a alma nada fez de ruim antes dessa vida, por que a humanidade mereceria uma sorte tão triste no presente e no futuro, tendo de viver no mundo de expiações como é a terra? Porque tantos entraves no caminho, qual a necessidade de uma porta tão estreita, onde somente poucos conseguem transpor? Se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte. Com os ensinamentos de que a alma já viveu várias existências e de que existem diversos mundos habitados, o horizonte do homem se alarga e a luz ilumina pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se consequência do passado. Só assim podemos compreender toda a grandeza, toda a verdade, toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Então vamos voltar lá no comecinho da parábola de Jesus, a porta estreita. Quando Jesus veio para esse planeta, primeiro foi juntado o casal, Jesus e Maria e José. E aí chegou o anjo Gabriel, que veio trazer a notícia que Maria seria a mãe do Filho de Deus. Não é isso que a gente sabe? Nós aprendemos isso no catecismo, não é isso? Então, tem um livro do Ramatiz que ele diz assim, Jesus, isso também nós já sabemos antes do Ramatiz falar. Jesus é um espírito da esfera crística, né? Então, nós não temos condições de mensurar aonde será e como será essa esfera crística. Porque Jesus é o espírito mais puro que já colocou os pés aqui no planeta Terra. Isso todo mundo sabe também. Então, Jesus, aí que entra o Ramatiz. O Ramatiz diz num dos seus livros que Jesus precisou se preparar para poder chegar aqui no planeta por 3.000 anos. Há outros livros que dizem que foi 2.000 e outros dizem que foi 2.500 anos. 2.000 ou 3 é muito tempo para alguém poder vir para cá. Será que Jesus precisava disso? Com certeza não. Porque ele, sendo um espírito da esfera crística, ele pode chegar até nós a hora que ele bem entender. Nós não podemos chegar até ele. Nós não podíamos subir além do que nos é permitido, mas ele pode vir até nós, nesse planeta de provas e expiações, e pode descer ainda mais, nos abismos, nos lugares abissais das trevas, onde só as trevas predominam. Ele pode chegar lá.
Pode chegar sendo visto e pode chegar sendo não visto. Ele pode chegar como ele quer. E por que ele precisou se preparar para chegar até nós? Porque aqui, como já foi lido, é um planeta de provas e expiações. Aqui há muito sofrimento. Aonde Jesus habita não existe sofrimento. Mas por conta da nossa ignorância, nós sofremos. E nós temos que viver nesse planeta. E Jesus, quando ele veio trazendo exemplos, não é isso? Tudo que ele ensinou para nós foi através de exemplos. Ele não falou assim, você vai lá e faz assim, você vai lá e faz assado. Não. Ele vivenciou todas as etapas, passou por ela, sofreu com ela, adquiriu o corpo de carne para poder estar aqui e para poder nos mostrar que é possível sim vencer. O maior obstáculo que nós temos para a nossa evolução é nós mesmos. Não existe o que o fulano falou, o que o fulano fez, eu briguei porque ele falou, eu matei porque ele disse. Não. Nós já temos condições de pensar com a nossa cabeça. Então Jesus demorou todo esse tempo para se condensar e poder entrar nessa atmosfera pesada, porque esse corpo aqui é muito grosseiro. Jesus precisava dele para trazer os ensinamentos para que a gente aprendesse. Mas nós não quisemos aprender. Quando Jesus chegou, ele já chegou ameaçando as pessoas que já habitavam o planeta. Herodes mandou que seus soldados saíssem à caça de todos os bebês que fossem nascer naquela época e matassem esses bebês, porque um desses bebês estaria pondo em risco o reinado dele. E isso foi se prolongando, porque Jesus, ele não veio para ser morto por Herodes. Ele veio primeiro para dar o seu testemunho e depois ir embora da maneira como foi. Então a gente lê alguma coisa de Jesus até os 11 anos, mais ou menos, né, Toninho? E daí, até os 33, ele ficou desaparecido. Então tem várias teorias de onde ele foi, como ele viveu, aonde ele estava, e disse que estavam com os essênios. Diz que tudo que Jesus aprendeu, os essênios foi quem ensinou. E no início do Evangelho tem lá quem são os essênios. Quando ele voltou, ele deu o primeiro passo para mostrar a humildade dele para todos nós. Ele foi até o Rio Jordão e pediu que João Batista o batizasse, para o espanto do João Batista. João Batista falou, não, é o Senhor quem deve me batizar, porque o Senhor é filho de Deus. E ainda na sua humildade ele falou, tu o dizes, batiza-me. E João Batista o batizou. E aí ele começou a sua caminhada, os seus ensinamentos. E ele não escolheu este ou aquele, melhor ou pior, com muita saúde, com pouca saúde. Todos os que chegavam perto dele recebiam o ensinamento que ele veio trazer. A todos que ele atendeu, a todos que pediu a sua ajuda, ele os curou. Ele os curou e disse para cada um deles, vá e não peques mais. E infelizmente a maioria deles voltaram a ficar doente. Porque uma vez que eu me livrei do problema, depois de um tempo eu volto novamente àquele problema para ver se eu aprendi alguma coisa e novamente eu caio. É assim que nós somos, não é? Então, a partir daí, Jesus saiu a campo, ele precisava de companheiros do seu lado para que a doutrina se espalhasse. E uma só pessoa era muito pouco, mesmo sendo ele Jesus. Então, ele começou a escolha dos seus discípulos. E ele poderia ter
é escolhido de pessoas que tinham na época condição de segui-lo à altura, mas ele não fez isso. Ele escolheu pessoas do povo, pessoas que tinham defeito, como nós temos. Ele não escolheu doutores, pessoas letradas, nada disso. Ele escolheu pessoas do povo. Pessoas que eles sabiam que iam traí-lo, que iam vendê-lo, que iam negá-lo e que só iam acreditar quando visse com os próprios olhos. E mesmo nós, com todos esses exemplos, ainda continuamos entrando pela porta larga. Ainda continuamos tendo que ficar neste planeta, sofrendo tudo o que estamos sofrendo na nossa pele, na pele dos nossos entes queridos, algumas vezes podendo ajudar e outras vezes só podendo assistir, não podendo fazer nada, porque a escolha é nossa. E nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos o que queremos para nós. E por enquanto a porta estreita está ganhando disparada. É só olharmos os noticiários, os jornais, as revistas, está lá estampado tudo o que estamos fazendo conosco e com o planeta. Nós precisamos, já está mais que na hora, de termos consciência de que todos os nossos atos, eles trazem consequências. Boas se forem atos bons, e ruins se forem atos ruins. E será que existe um de nós que está recebendo só coisas boas? Não estou falando nem no planeta, hein, gente, porque é muito grande. Aqui entre nós. Será que tem aqui alguém que chegou na casa pelo amor? Não acredito. Todos nós chegamos aqui pela dor. A dor física nossa própria, a dor do filho, do marido, da mãe, do sobrinho, do irmão. Nós chegamos aqui pela dor. E até quando nós vamos continuar chegando pela dor? Até quando nós vamos continuar batendo na mesma tecla e vendo tudo acontecer outra vez? Por muito menos bateram na porta e Jesus falou: não sei quem vocês são. E se Jesus não sabe quem somos, nós estamos comprometidos demais, não é? Mas ainda há esperança para nós. Jesus falou assim, que ele ia preparar o lugar e voltaria para nos buscar, não é isso? Mas o que nós estamos fazendo para ajudar nessa preparação do lugar? Muitos de nós, quando vêm a uma casa espírita, vêm porque, não tenho nada para fazer hoje. Vou lá passar um pouquinho do meu tempo. Aí leva a água fluidificada para casa e deixa ela lá no canto. Sequer abre a garrafinha para tomar. Depois eu tomo. Depois eu vou fazer uma prece. A nossa vida é sempre para depois. Nós não arregaçamos as mangas e saímos em busca daquilo que vai nos transformar, daquilo que vai fazer com que cresçamos espiritualmente. Porque a gente está sempre deixando para depois. Mas quando será esse depois?
Jesus esteve aqui há 2014 anos e nós estamos esperando depois. Quando é que nós vamos tirar este planeta da nomenclatura de provas e expiação? Provavelmente é um planeta que já devia ter subido a escala espiritual há muito tempo. Mas nós somos que nem imã, nós puxamos cada vez mais ele para baixo, com as nossas ações, as nossas atitudes. Imagina que eu vou perder o meu tempo, uma tarde minha, e vou lá no centro perguntar se tem alguma coisa para eu fazer. Não importa se é pegar a vassoura, varrer a frente do centro, lavar um banheiro, sentar no chão, contar história para alguma criança que está lá, porque ou a mãe abandonou, ou a mãe está trabalhando, ou não tem ninguém que queira. Eu não vou fazer isso. Eu quero ir lá porque eu quero dar uma palestra, porque eu quero dar o passe, porque eu quero fazer parte da diretoria, só quero subir. Como? Não tem importância como. Mas eu quero ir para subir. Eu não quero arregaçar as mangas e ouvir o que o meu companheiro tem para me contar das suas tristezas, das suas mazelas. Eu já tenho as minhas, para que eu vou me preocupar com a do outro? Mas não foi isso que Jesus nos pediu. Amem-se uns aos outros, não foi isso que ele nos falou? Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. E há quanto tempo a gente não faz isso? Vamos consultar a nossa consciência. Há quanto tempo eu não chego para o outro e falo, você está precisando de alguma coisa? Você quer conversar um pouquinho? Há quanto tempo eu não pego no telefone e não ligo para uma amiga, um parente, um irmão, às vezes até a mãe, o pai que mora em outro estado, e eu não tenho tempo para saber como ele está. E às vezes me chegam notícias de alguém que ouviu alguém falar, olha, seu irmão está doente, olha, sua mãe não passou muito bem. Porque parece que quando a gente sai de casa, a gente corta o elo, acaba de cortar o cordão umbilical. Mas esse cordão não é cortado nunca. Somos nós que damos um fim nele. A porta da perdição, como diz aqui no Evangelho, ela é larga por conta das facilidades, né? Tudo é fácil. Você vai buscar o pão de manhã e o balconista te dá o troco errado. Você fala para ele que o troco está errado? Ou você olha, põe o dinheiro no bolso e sai? Olha como a gente começou o dia. Problema dele, quem mandou ele não fazer a conta direito. Né? Não é isso que a gente fala? Depois chega no fim do dia, a gente, por algum motivo, tem uma surpresa desagradável, aí o nosso mundo despenca, né? Nossa, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou tão bonzinho, eu ajudo, eu faço, eu aconteço. Será que fazemos e acontecemos mesmo? Quando é que vamos parar de achar que o centro é a nossa fuga? Aqui não é um lugar de fuga. Aqui é um encontro de amigos, tanto material como espiritual. Aqui, quem tem olhos de ver, percebe os companheiros espirituais que aqui estão. Percebe como nós somos ajudados no momento que aqui chegamos.
Mas a gente só vem se não está chovendo, se não está fazendo frio, se eu não fui convidada para um aniversário, se eu não fui convidada para ir ao shopping. Ah, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou até o centro tomar um passe. E quando desce as escadas e sai lá na rua, já perdeu tudo que veio buscar, porque já está pensando que já está tarde, que o ônibus vai demorar, que o trânsito vai estar ruim, que o marido vai ficar bravo. Então, já perdeu tudo no meio do caminho. Porque eu não venho aqui de coração. Quanto tempo ainda, quantos mais 2000 anos a gente vai precisar para entender que Jesus veio aqui e ele ficou 33 anos entre nós. Ele não ficou 2014 anos, ele está junto de nós, a gente sabe disso. Mas ele veio para cá e ficou 33 anos. Nós estamos a 50, 60, 80, a 15, a 20 e continuamos não fazendo nada. Continuamos olhando para aquela porta larga, que ela é fácil de entrar e sair a hora que eu quero. E a porta estreita é difícil de entrar. Por quê? Porque eu tenho que me vencer a mim mesmo. Como é difícil a gente mudar alguma coisa em nós, não é, gente? Eu falo isso porque para mim também é muito difícil. Qualquer mudança que a gente tenta fazer na nossa vida, a gente primeiro fica pensando meses e meses, né? E depois, quando a gente tenta, não dá certo. Tentem fazer uma experiência na casa de vocês. Pega uma cadeira e tira desse lugar e põe nesse. E percebam, contem durante o dia quantas vezes você vai esbarrar naquela cadeira. Com o joelho, com o pé, esbarrar o braço. Não é assim? Porque aqui não tinha nada. Agora tem uma cadeira, eu vou passar, eu vou esbarrar. Então, ou eu dou a volta por onde não tem nada, ou eu simplesmente pego a cadeira e volto ela para o lugar. Assim o caminho fica livre e fica mais fácil. Às vezes a gente não tenta nem um dia todo. A gente tenta algumas horas e aquilo está me incomodando, eu pego, volto ela para o lugar e pronto. Então, ainda a nossa porta vai ficar estreita por muito tempo. Porque se Jesus ensinou por exemplos, nós só vamos aprender pelos exemplos. E qual é o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, para os nossos netos? Uma vez eu fui num restaurante com a minha filha, e a gente estava sentado tomando um lanche e entrou uma moça, um rapaz e uma criança. Aí a criança pediu alguma coisa que não tinha acabado. Gente, se vocês vissem esse pai gritar no restaurante, era uma coisa absurda. Parecia que um trator tinha passado por cima da filha dele. Ele gritava: gerente irresponsável, a minha filha quer isso e não tem, porque você não tirou da placa, pondo lá que esgotou, que não tem mais. Se vira, vai procurar o que a minha filha quer, ela não vai sair daqui sem comer. E a menina olhando para o pai, super assustada. E ele gritando, se descabelando. Ele só faltou pegar o gerente pelo colarinho e fazer o gerente trazer o que a menina queria, eu não sei o que era. E a menina falou assim para o pai: para de gritar, papai, você está me assustando. Agora, essa menina recebeu um exemplo, né? Que quando ela chegar e não tiver, ela vai começar a gritar para alguém se mexer e trazer o que ela quer.
Nós estamos dando exemplo, não estamos? E assim a gente faz com muitas coisas. A gente exige do outro aquilo que o outro não pode nos dar. Mas quando alguém exige de nós, aí a coisa fica feia. Porque eu posso exigir o que eu quero de você. Mas você não pode exigir de mim. Você não sabe se eu tenho condição, você não sabe se eu posso, você não sabe se eu sei fazer aquilo, se eu tenho aonde buscar aquilo, mas o outro tem que saber tudo que eu quero. E a gente vai mostrando esses exemplos para os nossos filhos e para os nossos netos. E quando eles crescem, a gente fala assim, eu não sei aonde eu errei. Eu eduquei tão bem, e esse é assim e aquele é assado. Porque a nossa mão não é igual, né? Nossos dedos, cada um é de um jeito. Tem os psicólogos aí que falam, quando a gente vai falar com a criança, a gente tem que agachar e falar com ele no nível dele, né? Para ele entender que a gente é igual. A gente só manda porque a gente é a mãe, porque a gente é mais velha, porque a gente sabe que isso pode, isso não pode, isso faz bem, isso faz mal. E a gente faz isso? Vai fazer que eu estou mandando, não é assim que a gente fala? Se não fizer, vai apanhar. Aí você vê na rua aqueles adolescentes que acham que o mundo é deles, né? Porque para eles o mundo não tem barreira. Vai fazer que eu estou mandando. Isso é terrível para a gente que é adulto, não é? Quando você está no serviço, está em algum lugar que alguém fala, vai fazer logo, eu mandei, você não fez ainda, por quê? Dá vontade de pular no pescoço da pessoa. Primeiro, mal educado. Segundo, não te respeita, né? Se falasse com educação, talvez já tivesse pronto. Mas vai fazer que eu estou mandando? E os exemplos estão indo por aí. Nós precisamos nos esforçar um pouquinho mais e tentar passar pela porta estreita. Nós vamos nos machucar, nós vamos nos esfolar, nós vamos chorar. Mas ele disse aqui, que enquanto nós não fizermos isso, que haverá choro e ranger de dentes. E a gente não precisa sair na rua e na casa do vizinho para ouvir o choro e ouvir o ranger de dentes. A gente precisa? Está em nossas mãos mudar tudo. Tudo que a gente faz contra, temos um preço a pagar. E nós já estamos há um bom tempo pagando o preço da nossa ignorância, da nossa inércia, do nosso depois eu faço. Olha como a natureza está se revoltando contra nós. Estamos à beira de um racionamento de água, não é? E vamos fazer como sem água? Vamos ter que correr para o outro planeta, chupão ou não, para ver se lá tem água para a gente poder sobreviver. Porque sem a luz a gente vai se virando, é horrível. Mas você vai se virando e sobrevive. Agora, sem água, fomos gerados na água, não fomos? Enquanto somos bebezinhos, pequenininhos, se soltarmos o bebê dentro da piscina, ele não morre afogado. Ele bate os pezinhos e sobe. Agora, nós adultos, se soltar num rio, sei lá eu aonde, o medo faz com que afundemos e morramos. E a gente morre mesmo. E nós estamos morrendo dia a dia e não estamos dando conta disso.
Porque nós estamos preocupados com M coisa, mas com o que precisa ser preocupado, a gente não está preocupado. Muitos de nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã que quando a gente deita hoje à noite, a gente sequer faz uma prece. Uma prece de agradecimento pelo dia que está se findando. Pela família estar em casa recolhida. Por termos passado um dia regularmente confortável. E amanhã, quando acordamos, cansado, estressado, perdendo a hora, também não temos tempo de fazer uma prece pedindo proteção para aquele dia que se inicia. Façam um exame de consciência e vocês vão ver que muito poucos de nós fazemos isso, temos este hábito. Nós não pedimos proteção nem para nós e muito menos para a nossa família. Porque nós não temos tempo. O dia de hoje parece que ele encolheu, não é? Parece que você não tem tempo para fazer mais nada. Você mal acordou, já é meio-dia, já é 6 horas, o dia acabou de novo. E você olha para trás e fala, nossa, mas eu não consegui fazer isso, não fiz aquilo, amanhã tem que fazer aquele outro, amanhã tem que fazer aquilo e aquele outro, porque hoje não deu tempo. Porque nós estamos preocupados em ter, e não em ser. O ter é bom, senão Deus não permitiria que a gente tivesse. A gente precisa do dinheiro para sobreviver, a gente precisa morar bem, colocar nossos filhos numa boa escola, pensar no futuro deles, no nosso, na nossa velhice. Mas não é só isso que importa. Nós precisamos organizar esse dia, para que ele continue, como antigamente, dando tempo para fazer tudo. Hoje os pais chegam em casa, à noite, muitas vezes os filhos já estão dormindo. Quando saem de manhã, estão dormindo. Voltam à noite, já foram dormir. E quando não, a criança quer falar com o pai ou com a mãe não tem tempo porque está lidando com a casa, com a roupa, com o jantar, com o banho da criança. E o marido está em frente à televisão, lendo jornal, ouvindo esporte, ou tem outro compromisso à noite, sai, e a criança... Ontem à noite, vendo televisão, eu vi um comercial, não sei se vocês viram. É uma moça que está se arrumando para sair. Ela fala ao telefone, não sei o quê, corre no guarda-roupa, veste um casaco, se arruma, não sei o quê. E a menininha está ali do lado dela. A menina, toda vez que a menininha chega, ela fala, não posso, não posso. E a menina, ela pega e fala tchau e vai embora, a mãe. Quando ela desce até a garagem, ela percebe que esqueceu a bolsa. E ela volta para pegar a bolsa. A menininha entrou no closet, se vestiu como a mãe, pôs um salto, pegou o casaco da mãe, se vestiu, passou batom. Quando ela entra, ela leva um choque. Porque a menina está tentando imitá-la. A menina não está vivendo a vida dela de criança. Ela está tentando imitar os gestos da mãe. Quando ela vê a menina, ela leva um choque, e aí aparecem as duas deitadas na cama, brincando, conversando. Será que os nossos filhos ou os nossos netos vão precisar fazer isso com a gente? Onde está aquele amor que a gente apregou? Eu amo meu neto, eu amo meu filho. Gente, amar não é só dar coisas boas. Amar é dar a presença, é dar o ouvido, é dar o carinho. É passar alguns minutos ali sentado no chão. Meu neto tem 10 anos.
Ele entra em casa, ele fala, vó, vamos jogar videogame? Ele nem fala, vó, você tá boa? Não. Vó, vamos jogar videogame? Eu falo, vamos jogar videogame. Fala, a avó não sabe. Ele fala, mas eu te ensino, vó. E aí ele pega lá e ele fica jogando videogame e eu fico lá sentado, porque eu não sei nada de videogame. Então ele fala, é legal esse jogo, né, vô? Eu falo, nossa, é muito legal. Vamos continuar jogando. E ele fica feliz, porque você está dando atenção, né? Aí meu filho, ele fala assim, pai, eu comprei um jogo novo, vamos jogar? Não, agora eu não posso. Eu falo, pode sim, vai lá jogar com o menino. Ele fala, mas mãe, eu falo, não tem mãe, vai lá jogar com o teu filho. 5 minutos, hein? Tá bom, pai, 5 minutos. E ele joga 5 minutos, que viram 10, que viram 15, que viram meia hora, e o menino fica feliz. Às vezes dormindo, às vezes está jogando na cama, quando você olha, ele já está dormindo. E a gente fala, perdi um tempão lá com meu filho. E o tempão que você perde no telefone fazendo fofoca, ou ouvindo fofoca. Ou no portão, olhando a vida da vizinha, que chegou tarde, que chegou cedo, que a roupa está curta, que pintou o cabelo, que não cortou, que o marido não chegou. Quanto tempo a gente perde com isso na rua? Não é, Tânia? Esse é o tempo perdido. Que não serve para nada. Esse é o tempo que a gente deixa escapar sem proveito nenhum. Já ouvi pessoas falando assim, nossa, a minha bebê já está andando e eu nem percebi que ela andava. Olha que coisa louca. Por quê? Porque a menina fica o tempo todo ou naquele chiqueirinho ou dentro do berço. Aí pega a bebê no colo, põe no chão, a bebê anda. Nossa, a bebê está andando. Aí a avó fala, faz tempo, você que não percebeu ainda. Se a gente não percebeu que o nosso bebê está andando, o que a gente percebe na vida, gente? Que acabou a gasolina do carro, que eu não pude ir no shopping hoje comprar meu sapato novo, mas a minha amiga foi e comprou. Estou preocupada com isso. Agora, com o que acontece dentro da minha casa, não tem a menor importância. Hoje eu não vejo, mas amanhã eu vejo. E é assim que a gente está fazendo. Como diz algumas pessoas, a gente está empurrando com a barriga, né? Uma coisa que provavelmente não seria problema, mas que vai se tornar um problema. Porque nós estamos deixando que vire um problema. Quando a gente recebe uma notícia que um amigo nosso passou mal, que teve esse ou aquele problema e está no hospital, a gente fala assim na hora, vou visitar o fulano ou a fulana porque está internado. Hoje eu não posso ir. Amanhã não dá para ir. Não sei quando não vai. Quando você fala, hoje eu vou, não vai, porque a pessoa já recebeu alta, já está em casa. Mas se somos nós que vamos lá nos internar por algum motivo de saúde, como a gente quer um amiguinho perto da gente, né? Uma pessoa para estar do nosso lado, para ouvir as nossas queixas, como a gente quer. Como faz falta, né? Um ombro amigo para a gente contar as nossas mazelas. Como é triste saber que você está sozinho e que não tem uma pessoa para te ouvir ou te fazer companhia. Mas aí você deve mergulhar em você e perguntar para você, quantas vezes eu fui no hospital visitar alguém? Ou mesmo na casa da pessoa que está doente. Gente, tudo isso eu estou falando porque tudo isso é a porta larga. É a porta que é fácil de entrar. Eu posso deixar tudo para depois. Mas o tempo está passando. E os corredores estão se afunilando. E de repente, quando eu acordar,
eu não vou ter mais condições de entrar naquela porta estreita que eu nunca dei atenção para ela. Ao invés de darmos tanta importância para a porta larga, nós deveríamos dar atenção para a porta estreita. E volto a repetir, nos esfolarmos, não fisicamente, mas espiritualmente, para entrarmos por ela. Porque enquanto nós não destruirmos esse monstro que tem dentro de nós, nós vamos continuar no planeta Terra. Ou ainda pior, né? Porque se ele está passando de expiações e provas para um mundo de regeneração, nós não vamos mais voltar para ele. Nós vamos ir para um planeta que provavelmente deve estar começando e vai ser muito pior do que o planeta Terra. Alguém quer ir para um planeta desse? Eu não quero. Se eu puder escolher, eu quero ficar aqui. Porque agora está essa mazela toda por aí, a gente está aqui, né? Quando ele estiver bom, é para cá que eu quero voltar. Mas será que eu vou ter condição para isso? Será que eu estou semeando na minha horta sementes das quais eu vou me orgulhar mais tarde? Como será que vai ser a minha colheita? Quanto tempo ainda eu vou continuar teimando em passar pela porta estreita? Ela é fácil de passar. Nela eu não preciso fazer nenhum tipo de sacrifício. Porque está tudo aí oferecido de bandeja. Corrupção à solta, à vontade. Cada um faz o que bem entende. A falta de respeito. A falta de amor ao próximo. Está tudo aí sendo servido de bandeja para quem quiser se fartar. E nós estamos querendo nos fartar em toda essa podridão que está sendo nos oferecida. Porque nós continuamos vivendo hoje. O amanhã não nos interessa. Nós só estamos focados no hoje. Nós só estamos olhando para o nosso umbigo, como se ele fosse o centro do universo. Não é, gente. Não é. Jesus deve ficar muito triste quando ele fica olhando para nós. Porque ele fala, eu vim, adensei o meu corpo, deixei inúmeros exemplos e parece que não adiantou muito. Continua tudo do mesmo jeito. Eu falo sempre que se Jesus voltasse, como será que a gente ia matá-lo dessa vez? Não ia ser crucificado, gente. Pode ter certeza que não. Acho que a gente precisa pensar nisso. Como é que nós estamos matando Jesus dentro da nossa vida? Como é que nós ainda temos coragem de continuar crucificando Jesus dentro da nossa vida? Nós sabemos que ele foi o ser mais puro, mais perfeito, mais humilde, mais amoroso. Foi ele que espalhou a centelha divina por todo o universo. Não existe lugar em que ele não seja conhecido ou reverenciado. Mas o lugar que ele veio e ficou mais próximo de nós foi aqui. E o que nós estamos fazendo?
deixando passar, né? Em branco, jogando fora os exemplos que ele nos deu. Nasceu numa estrebaria, com um feno para poder esquentá-lo. E nós, quando fomos ter os nossos filhos, nossas noras, né, Terê? Quando vão para o hospital ter os seus bebês, que é o hospital tal, o hospital não sei o que lá, o obstetra não sei o que, porque preciso mostrar para o outro que o meu foi melhor que o seu, né? Fiz lembrancinha tal, fiz a festa tal, porque eu preciso dar uma satisfação para o outro que o meu foi melhor que o dele. Até quando nós vamos ficar nessa infância da ignorância? Gente, 2014 anos. Vamos precisar de mais 2000? Ou 4? Ou 8? A escolha é nossa. Que a gente possa entender que o presente e o futuro é nosso, não é de ninguém. E o meu presente, o presente que eu estou construindo e vivendo, vai me dar o futuro que eu mereço. Então não vamos chorar o leite que já foi derramado. Então não vamos continuar batendo na mesma tecla, mostrando para o outro que eu sou melhor. Não sou. Quando a doença bate na nossa porta, nós nos igualamos ao nada. Porque o nosso chão escapa, nossos amigos se afastam, e só ficam perto de nós aqueles que nos amam. E muitas vezes, aquele que fica perto de nós é o que nós mais desprezamos. É aquele que, por este ou por aquele motivo, nós deixamos de lado. Nós não trouxemos para nós. Que nós possamos fazer deste planeta um planeta de regeneração. Que ele será, queiramos ou não. Mas que nós comecemos a fazer essa regeneração em nós. Na nossa casa, na nossa família, mas primeiramente em nós. Não vamos querer aquilo que ainda não temos condição de ter. E nem exigir que o outro nos dê o que ele não tem condição de exigir. A gente precisa aceitar o outro como ele é, e não como nós queremos que ele seja. Que nós possamos fechar todas as portas largas e deixar para nós todas as portas estreitas. Quanto mais estreita ela for, mais valor vai ter o nosso sacrifício. Porque é um sacrifício para o nosso bem, é um sacrifício em nosso favor. Que a porta estreita habite a mente e o coração de cada um de vocês que estão aqui. E que vocês reflitam que vale a pena nos esforçarmos e entrarmos pela porta estreita. Porque lá está o segredo da vida, da prosperidade e da evolução espiritual. Que Jesus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Muito obrigada. Só um pouquinho, nós gostaríamos, eu em nome do Grupo Esperança, de todas as pessoas aqui, gostaríamos de agradecer a dona Edna pela palestra, né?
E interessante que ela falou das portas, ambas as portas estão abertas, né? Eu lembrei de uma música do Vicente Celestino, não sei se alguém lembra do Vicente Celestino aqui, que ele cantava assim, porta aberta por Jesus de Nazaré. Que nós possamos entrar essa porta, né? Uma salva de palmas para a dona Ed, né? E a Luciana vai dar uma lembrancinha para a senhora, dona Ed.